Ixi, muito baixo. Enquanto a gente está começando aqui, nesse pré-feriado, né? Acho que muita gente deve estar viajando e tudo mais. Trazer o nosso tema hoje é o porquê que a gente não vê o futuro que está surgindo, o futuro que quer surgir, que quer emergir, né? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, uma pedra fundamental dentro da teoria U. Que trabalha justamente, né, na construção de futuros melhores, né, um processo que apoia pessoas e equipes e grupos a construir melhores cenários, melhores realidades, acessando esse futuro, né, essa possibilidade futura que quer surgir e que tem a potência de ser muito mais integrativa e melhor, tanto individualmente quanto em grupo. Então esse é o tema de hoje e eu aproveito também para deixar um recado. Eu tô querendo, a partir do dia 20, dia 19, na semana do dia 19, começar a oferecer uma atividade prática por semana, dentro do que a teoria U traz de práticas, né? Principalmente as práticas de escuta, para que as pessoas conheçam. Acho que a teoria U é muito mais de experimentar o viver isso, viver os processos, as escutas e aprender também, né? Porque em algum momento, se alguém em algum momento se interessar em passar pelo processo do U, se já tiver experimentado em lugares de escuta, né, de autoescuta, de escuta do outro, de escuta coletiva, vai fazer muito mais sentido e vai ter muito mais proveito, né, ao realizar essa atividade. E, ao mesmo tempo, é uma maneira de vocês conhecerem, né, o que é a teoria U, o que são essas escutas, se experimentarem nesses campos e se descobrirem, né, estabelecerem novas conexões, novas formas de se relacionar, enfim, né, de acessar a clareza. Então, fica o convite a partir do dia 20 para quem se conectar com essa proposta, a gente passar a experimentar juntos, né? Cada semana eu vou trazer uma prática diferente, mas ao mesmo tempo, ao longo do tempo, essas práticas vão se repetir, até para a gente ir se afinando, se percebendo de novo, né, ao realizar aquilo mais uma vez. Será que eu estou no mesmo lugar, sabe? Será que eu andei mais um pouquinho ou não? Enfim, como é que eu me relaciono com isso? Em todas as práticas de escuta, eu acho que esse processo é super importante, a gente se experimentar novamente nessas práticas, né, nesses processos, para ir se percebendo. Eu vejo isso comigo, principalmente em relação à comunicação não violenta, que é uma proposta diferente do que a teoria U traz, né, que é a escuta generativa. Então, a escuta da teoria U é mais aberta, vamos dizer assim, com formas de feedback, né, do que a comunicação não violenta. E então me experimentar na comunicação não violenta é sempre uma autodescoberta. Sempre vejo novos pontos, né, o que o Otto chama de pontos cegos, né, vários pontos de incapacidades, né, que são super importantes da gente ver e trabalhar e acolher e lidar com eles, né. Então fica aí o convite para vocês, a partir do dia 20 de outubro. Então vamos lá. Hoje eu trouxe até tem umas mensagens para mim aqui que não sai da tela e atrapalha para que eu veja a tela. Não sei como lidar com isso. Eu trouxe até uns objetos
Porque para mim a teoria U é super visual e nessa ferramenta aqui a gente não tem como ser tão visual, né? Para trazer uma parte da explicação que eu quero trazer hoje, né? Então eu tenho aqui uma bolacha de madeira, uma pedra preta, uma bonequinha, 2 pilhas e um filme, para quem não conhece, filme fotográfico, né? Na época que a gente usava isso, eu adoro. Ainda falta revelar esse, né? Mas enquanto não revela, tá aqui, de apoio. Bom, então para entender esse contexto, né? Por que a gente não consegue ver esse futuro que está surgindo ou que quer surgir? Porque assim, o futuro é sempre uma possibilidade, né? Uma possibilidade que a gente constrói no momento do agora, né? Existem várias possibilidades e a teoria U trabalha com quer acessar, né? O trabalho da teoria U é justamente apoiar a gente para acessar a melhor possibilidade futura, né? Não aquela possibilidade futura qualquer, né, que vem de uma maneira inconsciente e que a gente acaba gerando uma realidade que a gente não quer. Não. Isso a gente não quer mais. A gente já sabe onde isso leva, né? Pelo menos alguns de nós já sabem onde isso leva e a gente não quer mais isso. A gente quer acessar essas outras possibilidades futuras que geram de fato aquela realidade que a gente quer vivenciar no futuro, que geralmente é uma realidade de bem-estar, de saúde, de integração, de amor, de companheirismo, de entendimento, de paz, né? Enfim, do que a gente considera como bom, né? Para se viver uma boa vida, de abundância, né? Dinheiro fluindo, energia e tudo mais. Então, para explicar isso, a gente tem esses elementos. A bolacha, eu tenho minhas colinhas aqui. A bolacha é a presença no agora, né? Esse momento presente. Acho que eu vou pôr ela assim. O filminho representa o passado. Dá pra ver aqui? Dá. A pedra preta representa o futuro, aquilo que a gente não conhece, né? E não consegue ver. As pilhas representam os outros. Vou deixar ele deitadinho. Ao contrário, né? Lidando com o espelhamento na tecnologia. E a bonequinha somos nós, é o eu. Eu em relação, certo? Esses comentários, gente, como é que eu tiro isso? Bem, não sai. Que atrapalha cinza, marrom escuro. Bom, cada um desses elementos, o passado, o futuro, os outros e nós, o eu, são elementos que, dependendo de como a gente se relaciona com eles, eles impedem a gente de acessar, né, de ver esse futuro, essa melhor possibilidade futura, né? Então eu vou começar, esse bonequinho eu vou caminhar com ele, apesar dele ter seu espaço aqui, né? Vou começar pelo passado. Então quando a gente está muito presa ao passado, aqui a bonequinha com o filminho, quando a gente está muito preso ao passado, a gente não consegue acessar, né? A gente está como se a gente estivesse preso numa outra linha do tempo, né? A gente está ali olhando para trás. E a gente se relaciona com o presente a partir daquilo que a gente está vivenciando ali no passado, a partir daquilo que a gente vivenciou no passado, a partir do que é conhecido, a partir das nossas velhas estruturas mentais, das nossas velhas crenças,
a gente só olha para aquilo, a gente não consegue ponderar o quanto isso é relevante nesse momento, o quanto isso se encaixa nesse momento, né? Porque a gente só está olhando para ali, a gente não está olhando para o agora. Esse momento do agora está aqui fazer uma plataforma, tá vendo? Uma plataforma que precisa ser habitada e ela não está sendo habitada. Por isso que a gente não consegue ver. Porque no final das contas, a única realidade que existe mesmo é essa daqui, ó. É essa plataforma que é esse exato segundo, né? Se a gente não ocupa esse lugar, a gente está preso, né? Preso em outros lugares, presos em narrativas e tudo mais. Isso todo mundo vivencia, 24 horas por dia, né? Essa dinâmica que eu vou explicar aqui, isso não é privilégio de ninguém, não é luxo de ninguém, todos nós passamos por isso, mais ou menos conscientemente, né? E aqui nessa relação do passado, eu quero trazer uma outra explicação que eu acho super pertinente, que envolve isso e que a gente precisa sair desse lugar, porque esse é o lugar que a gente mais habita, né? Essa reprodução do passado no presente. E ele analisa isso de uma maneira, quando ele fala no livro Teoria U, quando ele fala sobre as maneiras que a gente lida com momentos disruptivos, né? Com momento de ruptura. Quando chega algo que... Esse momento de ruptura, o exemplo que ele dá, por exemplo, é uma fábrica de automóveis, né, um sistema de recall. Então, os carros estão tendo problemas. Isso pode ser considerado uma ruptura, porque sai da rotina, né? O carro sai lá da fábrica, é para estar tudo perfeitinho, acaba que em algum momento, alguma linha, alguma coisa não tá. Então, gera uma ruptura ali, né? Que novos procedimentos precisam ser tomados, feitos e tudo mais, né? Para se criar uma outra rotina, tipo uma rotina de recall, né? Mas enfim, pode ser isso, como pode ser até o momento que a gente vive hoje em relação à pandemia, por exemplo, que é um momento extremamente disruptivo, né? Um momento de muita ruptura em vários setores. Então, eu quero pegar isso como exemplo porque para mim isso é muito pulsante e muito importante, tem uma relevância profunda, né, nos dias de hoje. E, olá, boa noite, Patrícia. Eu sei que são assuntos polêmicos, mas acho que são importantes para a gente olhar, e a teoria U, ela é um processo que nos apoia a olhar para essas coisas, né? Então ele diz assim, quando a gente está preso nas narrativas do passado, a gente está ali naquele momento downloading, né? Como é que a gente lida com os momentos de... mudou a foto, eu fiquei olhando que mudou a foto aqui para mim. Boa noite. Eu tô falando um pouquinho, só para te contextualizar, Patrícia, o porquê que a gente não acessa essa melhor possibilidade futura que está querendo surgir pra gente, né? Esse redondinho aqui é uma plataforma que representa o momento do agora, né? A presença no agora. O filme é o passado, a pedra é o futuro, aquilo que a gente não consegue ver. As pilhas são os outros. Essa bonequinha somos nós. E ela tem um lugarzinho dela aqui, meio que em oposição ao nós, né? Mas daí ela tá viajando aqui porque isso é uma dinâmica, né? Entre nós e esses diferentes elementos. Então, na dinâmica em que estamos presos no passado, né, olhando só para ele, ou vivenciando a realidade de hoje, presos ainda nesse processo de passado, e isso pode ser uma maneira de olhar as coisas, né, crenças, pensamentos, estruturas. Que bom, espero que ao longo dessa live toda realmente você continue achando isso. Que bom, fico feliz em ver que para você fez sentido. Então, quando a gente está aqui, nesse passado, pode ser isso, estrutura de pensamento, crenças, agir da maneira que a gente já está acostumado a agir, sem ver se isso é relevante para o momento do agora, se cabe, se não cabe, enfim, a gente só está reproduzindo, né? Então, dentro desse contexto do passado,
eu vou trazer uma outra explicação que o Otto traz no livro Teoria U, que ele fala a maneira como a gente lida com momentos disruptivos. Porque eu acho que cabe muito bem aqui, porque a gente está sempre... A nossa maior tendência, no geral, assim, né, é ficar preso ao passado, né? Ficar preso àquilo que a gente já sabe e tudo mais. Então, eu vou elaborar um pouco mais isso com o que ele traz, né? De como a gente... As 3 maneiras que a gente lida com o processo disruptivo, para daí a gente conseguir sair desse lugar e dialogar com os outros. Então, ele fala assim... A resposta mais básica e mais comum a esse processo de como eu lido com algo novo, esse disruptivo pode ser tanto um corte, né, assim, radical, como pode ser simplesmente um dado novo que surge na minha vida ou na sociedade, né? Então, como é que a gente lida com isso? Tem a forma de lidar, tipo, vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu sempre fiz. A teoria U é uma tecnologia de inovação social. Isso faz sentido para você? Tecnologia de inovação social. É um processo que entende que é uma compilação de ferramentas e teorias, né? Práticas e teorias, que apoia a gente a criar o futuro que a gente realmente quer criar, enquanto indivíduo e enquanto coletivo, né? Então, para isso, ele vai analisando várias questões dentro da sociedade, tanto nesse âmbito coletivo quanto individual, né? Para mostrar para a gente que o que a gente realmente precisa no dia de hoje é mudar o nosso nível consciencial, vamos dizer assim, para conseguir agir diferente e criar uma realidade diferente, né? Porque é aquela frase, aquela máxima, né? Eu não posso resolver um problema pensando da mesma maneira com a qual eu criei o problema, porque se isso acontecer eu vou só repetir, reproduzir, né? Então a gente precisa sair desse padrão mental, né, que gerou o problema, ampliar nosso campo de visão, expandir a nossa consciência, né, e muitas vezes expandir essa consciência é se perceber e perceber ao redor, perceber aquelas informações que a gente não estava vendo ainda, né, para entender como é que esse sistema é mais complexo do que isso. Tem que mudar o mindset, exatamente, para daí gerar novas ações que vão gerar novos resultados, né? É bem isso. Então aqui é uma explicação, né, falando do porquê que a gente não cria, né, quando a gente não consegue ver esse futuro que está surgindo, porque no final das contas, isso que a gente quer criar, né, de melhor possibilidade futura, de resolução do problema e tudo mais, isso já está aqui. Ele já está pulsando nessa realidade. Ele está aqui pulsando. O futuro é uma possibilidade, existem várias possibilidades. E a gente precisa escolher qual é a possibilidade que a gente quer nutrir. Mas essa possibilidade está vibrando aqui, ela não está materializada aqui, mas ela está vibrando aqui. Então, a partir desse lugar, que é o momento do agora, a gente é capaz de acessar esse futuro, essa possibilidade de futuro. A gente é capaz de prever, de pressentir, né? A gente é capaz de pressentir essa possibilidade futura. E se a partir do momento que a gente pressente ela e vê que realmente esse é o futuro que eu quero criar, e tá aqui, ele tá vibrando aqui dentro de mim, eu vou conseguir, ou dentro de nós, né, enquanto coletivo, eu consigo focar a minha energia e a minha intenção nessa direção. E aí isso vai se materializar, né? Essa realidade, esse futuro vai virar realidade, né? Porque eu vou passar a nutrir ele a partir desse momento do agora. E a cada momento do agora eu vou continuar nutrindo esse futuro, né? Porque eu só fui capaz de pressentir ele aqui, né? Só que para a gente pressentir ele, a gente tem que
se relacionar de uma maneira diferente com esses elementos, de uma maneira diferente da que a gente está habituado, né? Então, quando a gente está aqui no passado, a primeira maneira da gente lidar com algo novo que surge aqui no presente, né? Tem algo novo surgindo aqui. A maneira que eu tenho de lidar com ele é me voltando para o passado e agindo da mesma maneira que o passado. Então eu continuo fazendo as mesmas coisas, gerando as mesmas realidades, né? Como consequência, e não se resolve. Aquilo fica ali, às vezes a gente faz atitudes paliativas, né? Fica ali discutindo, né? A gente percebe que tem alguma coisa, mas fica ali no mais do mesmo e nenhuma solução ou nenhuma ação efetiva é tomada, né? Você vê aí, tipo, todas essas ecos que já tiveram aí desde a década de 80, pensando, né, no sistema ambiental, e a gente continua aí, né, cada vez mais usando aparelhos como esse aqui, né, o qual liga nós duas, e que destrói o mundo, né, com a mineração, né, destrói vários, enfim, né, água, o ar, a terra, toda a biosfera, né? Então a gente continua agindo e consumindo e produzindo e gerando necessidade de produtos que destroem o meio ambiente, destroem o nosso ambiente, destroem a nossa vida, né? Apesar de tudo que já foi discutido sobre isso ao longo de de 40 anos, né? Pelo menos. Então, essa é uma maneira da gente ficar aqui presa a esse passado e não agir de maneira diferente. A outra maneira é considerar que o problema são os outros. Então, eu entendi que existe um problema, esse problema é grave, mas daí eu não consigo reconhecer que eu sou parte dele e que eu sou um agente, não só parte enquanto vítima, mas eu sou parte enquanto agente, né? E daí eu acabo culpando os outros. Então o problema não sou eu que compro um telefone celular, né? O problema são as pessoas que não têm consciência ambiental, o problema são as indústrias, o problema é a pesquisa em tecnologia que não desenvolve novos sistemas, né? Oi, Marisa, boa noite. Então eu acabo sempre projetando o problema no outro, ao invés de ver que eu sou parte, tô aqui, tô consumindo, né? Terceiriza, exatamente, né? E daí, ao terceirizar, eu me eximo de qualquer coisa, né? Isso é complicado, né? Porque daí é como se o problema simplesmente deixasse de existir, eu não tenho nada a ver com isso, então ele simplesmente não existe, né? Então é tão grave quanto aquele primeiro que é continuar agindo da mesma maneira, né? E não gerar resoluções efetivas, né? Mas tem uma terceira, que é nos movermos juntamente, né? Conjuntamente. É a gente entender, não, sim, eu faço parte desse problema. Eu faço parte dele, e não só como vítima, mas como agente. Então eu tenho sim que tomar a minha parte da responsabilidade, me juntar com todos os outros e começar a agir. E daí eu entendo que os outros são culpados? São, tanto quanto eu. E que eu não posso resolver sozinha nada que seja sistêmico, né? Nada que seja algo maior do que a minha própria vida. Boa noite, Lúcia. Então a gente precisa sim agir em conjunto, né? Para resolver problemas que são transversais a todos nós. E aí a gente precisa se abrir para dialogar, né? Se abrir para dialogar com o que é diferente, com o que a gente considera como oposto, enfim, para conseguir construir, porque também só construir com quem a gente considera igual, né, a gente também avança, mas não necessariamente progride, né? A gente precisa realmente se abrir para toda a complexidade do sistema, né, lidar com todas as forças, dialogar com todas as forças para que a gente encontre uma solução efetiva, uma solução que seja também transversal a todos, de acordo com o que o problema também é, né? Então,
Daí, quando a gente chega nesse lugar, tá, de vamos nos movimentar juntos em direção à solução, a gente volta aqui para essa outra... Boa noite, Val. A gente volta aqui. Distribui equanimamente as causas e soluções. Eu acho assim, distribui equanimamente a responsabilidade pelas causas e soluções. Daí eu concordo, né? Claro que tem níveis diferentes de responsabilidade, né? Assim, ainda dentro dessa questão ambiental, por exemplo, eu moro aqui no sul de Minas, em Poços de Caldas. A gente está passando por uma seca, assim, muito grande. Agora começou a chover, essa semana começou a chover, mas sei lá, devia fazer uns 3 meses que não estava chovendo, né? Então, assim, eu tenho a minha responsabilidade enquanto consumidora em termos energéticos, né? O quanto eu uso de energia, o quanto eu sou capaz de economizar, já que não tem muita, né, a água não está fluindo, diminui a produção de energia e tudo mais. Mas a quantidade de energia que uma fábrica usa é muito maior. Da mesma maneira a questão da água, eu posso economizar a água, mas o quanto nós, né, eu individualmente ou nós enquanto sociedade conseguimos economizar de água, o impacto que isso gera é muito menor do que o impacto que uma indústria gera no consumo de água, né? Então, eu entendo que existem níveis de responsabilização, mas ainda assim somos responsáveis e a gente precisa atuar juntos dentro dos nossos níveis de responsabilidade, né? Ficou? Assim, é só minha opinião, tá? Tudo bem. Discordar, sustentar outra opinião, a gente tá aqui pra conversar, aqui, né, assim, essa coisa da live é meio estranha, né? A gente tá falando sozinha, mas também não tá. Enfim, eu ainda tô me acostumando com isso. Mas só ponderando aqui um pouco dentro do meu ponto de vista, tá? Bom, então tá. Precisamos trabalhar, entendemos já que a gente precisa trabalhar juntos para alguma solução. Tá ótimo. Só que daí tem uma outra questão. O futuro. Se eu tô só olhando para o futuro, projetando o futuro, sem estar presente no agora, né? Eu acabo ficando muito mais presa nas ilusões, né? Estamos aqui procurando juntos alguma solução para alguma coisa. A gente fica muito preso nas nossas ilusões sobre o futuro, sabe? Sobre o que é, sobre o que pode ser, e a gente continua não conseguindo acessar soluções efetivas. Porque a gente está só na projeção, a gente está olhando só lá na frente. A gente está presa a uma narrativa de possibilidade e a gente não consegue ver o quanto essa narrativa, que é importante, não deixa de ser, o sonho, a projeção, mas a gente, da mesma maneira que o passado, a gente não consegue ver o quanto ela é efetiva hoje. O quanto eu consigo colocar aqui em prática disso que eu estou ali, né, vendo como possibilidade de futuro. Se eu não trago isso para o agora, eu não ando, eu não consigo dar um passo. Fico estacionada, fico paralisada, ou ficamos, né, enquanto grupo, paralisados. Isso só gera frustração, gera ansiedade, porque o problema continua, enfim, né? E a gente não avança. Ficamos aqui presos e não avançamos. Presos nas nossas ilusões, frustrações e ansiedades, né? Tá ótimo. Então, daí aqui, eles. Aqui é a mesma situação que falei antes aqui no passado, né? Quando a gente olha para os outros e os vê como culpados. A gente se exime do problema e o problema são eles, né? Eles são os problemas, são aquelas pessoas que agem diferente do que eu acho correto. Enfim, eles são os culpados, eu não tenho nada a ver com isso. E aqui do outro lado tem o eu, né, quando a gente olha só pra gente mesmo e não consegue ver o outro. Eu olho só pro meu próprio umbigo e não consigo ver o quanto isso impacta ao meu redor.
Eu não consigo ver o quanto isso impacta as outras pessoas, o quanto isso impacta a sociedade ao meu redor, né? Se eu tenho funcionários, eu não vejo o quanto isso impacta os meus funcionários, né? Eu tô só aqui presa no meu próprio umbigo, gerando qualquer resultado, né, com as minhas ações, sem conseguir olhar o meu entorno. Isso também me impede de acessar a melhor possibilidade futura, porque no final das contas eu tô só... eu tô assim, a minha relação com a realidade é essa, né? Não é essa, não existe a relação com o externo, né? Daí é aquela coisa, eu não consigo ver o meu impacto no mundo, né? No máximo eu me vejo como vítima e não como agente. Como a gente falou aqui no passado, se ver como agente é super importante para assumir sua própria responsabilidade, né? Inclusive a nossa própria responsabilidade com a mudança. Mas tudo bem, então como é que a gente faz com que essa dinâmica toda mude, né? Porque essa é uma dinâmica que a gente vive todo dia e todos nós vivemos ela, não importa, né? É a gente ocupar esse lugar aqui, né? Que é a presença no agora. É a gente se relacionar com todos esses elementos a partir do agora. Então é importante olhar para o passado? É importante olhar para o passado, né? Porque é um aprendizado. O que a gente viveu foi, né, nos trouxe aprendizados, mas a gente precisa ver o quanto esse aprendizado, ou esses aprendizados, ou essa forma de ver o mundo, o quanto ela é efetiva hoje, o quanto ela vai trazer de soluções para o agora, porque o agora não é o mesmo do passado, né? Existem vários novos elementos aqui, novas informações, novas relações, novos pesos, né? Vamos pensar em dinâmicas econômicas, né? O passado, a economia no passado era diferente do que é hoje, né? O que a gente conhecia de saúde no passado é diferente do que a gente conhece hoje. Né? O que a gente conhecia sobre nós mesmos no passado é diferente do que a gente conhece hoje. Então a gente precisa ponderar, não só reproduzir, mas ponderar e agir a partir desse lugar. Pegar o que é útil, o que a gente entende que daquele passado é útil hoje, pôr em prática, e o que a gente perceber que, colocando em prática, a gente perceber que não serve, não, isso não tá legal, não tá gerando o resultado que eu queria, que eu quero e tal, deixar isso embora. Né? Aceitar que aquele aprendizado do passado já não serve para esse momento, para essa situação, e encontrar novas maneiras de lidar com aquilo. Né? Novas formas de aprendizado, de ação, e daí a teoria U traz várias possibilidades, né? De escuta, né? Que são processos de escuta para a gente ouvir o nosso entorno. Boa noite, Margarete. Para a gente ouvir o nosso entorno, pegar, né? Acessar mais dados para conseguir agir também a partir de novos lugares. Né? Quando a gente olha para o futuro, a partir do agora, é justamente quando a gente consegue pressentir o futuro, né? Em algum momento, eu falei mais pro início da live, né? Quando a gente está presente nesse lugar do agora, a gente consegue tá muito mais conectado com o nosso corpo, né? Com as nossas sensações, com os nossos sentimentos. E o nosso corpo, para mim, a forma como eu vejo ele, o cérebro e o corpo como um todo, né? Para mim, a gente é um para-raio de informação. Os nossos sentidos são antenas, sabe? Assim, o nosso campo energético, para mim, são antenas que estão assim com os tentáculos, sabe? Né? Tocando o ambiente, sentindo tudo ao nosso redor e captando informação que é processada dentro do nosso cérebro. É assim que eu me sinto, pelo menos, né? Então, quando a gente está presente nesse corpo, né, entrando em contato com essas sensações, que é o que significa estar presente no agora, né? É quando a nossa atenção
tá aqui, não tá presa nem lá no passado, nem lá no futuro, a gente tá aqui vivenciando esse momento fisicamente, né? E conscientemente, a gente consegue pressentir as coisas. Vem uma ideia, vem uma sensação. Para mim, o pressentir tem muito essa ação, sabe? Esse gesto, assim. Consigo pressentir, eu pego no ar, né? Aquela coisa que a gente pega no ar. O que está querendo surgir? Né? O que está vindo de possibilidade? E daí, a partir do momento que eu percebo o que está vindo de possibilidade, eu consigo escolher se essa é uma boa possibilidade ou não para ser nutrida por mim, pela minha atenção, pelas minhas ações, né? E passo a construir. Os outros, como eu me relaciono com os outros a partir do agora, né? Primeiro é reconhecendo a existência deles, né? Como válida, né? Valorizando a existência dessas outras pessoas, sejam elas quais forem, não só aquelas que concordam comigo ou pensam da mesma maneira que eu, mas também aquelas que discordam e pensam diferente. E me abrir para escutá-las, né? E esse escutar é um escutar aberto mesmo, né? Porque quando a gente escuta o outro, alguém tá falando alguma coisa e eu tô aqui na minha cabeça, não, mas isso que não sei o que, não concordo com isso, porque nananã, isso é um absurdo, ou isso é muito bom, né? Eu tô muito mais presa no meu pensamento do que no que o outro tá falando, né? Eu vivencio isso muito quando alguém faz uma pergunta, você tá participando de um grupo, que nem um dia a pessoa perguntou assim, como é que você se conecta com a natureza dentro de um grupo? Enquanto eu não conseguia achar a minha resposta, eu não conseguia ouvir as pessoas, sabe? É bem isso, né? Quando a gente tá lá interagindo com o outro, tem vezes que a gente se preocupa muito mais com aquilo que a gente está pensando, que a gente acha, ou com a nossa própria resposta, seja lá o que for, do que com o que o outro está falando, né? Então essa escuta é uma escuta realmente aberta, da gente pegar tudo isso que está passando na nossa cabeça, deixar isso meio num pano de fundo, né? Sem dar muita atenção para isso, e se abrir para aquilo que a outra pessoa está falando, com um ouvido, né, de curiosidade. Por mais que eu não concorde, ao invés de eu já discordar, ficar curiosa, mas por que será que a pessoa pensa isso? Sabe, o que leva ela a pensar isso? O que é importante para ela chegar a pensar isso? Né? Ouvir com curiosidade. Porque quando a gente ouve os outros com curiosidade, a gente está se abrindo para justamente ouvir o que a gente chama de sistema, né? Que são as outras formas de se ver essa realidade. A gente entra em contato com a complexidade. Então a gente não exclui nada, a gente só integra. A gente passa a perceber que o que a gente chama de oposto, né, pensamentos, posições opostas, elas não são autoexcludentes. Na verdade, elas são somatórias, né? Porque tanto elas, que são extremo-opostos, quanto todas as outras, formam um entendimento da realidade. E essa realidade ela é complexa e a gente precisa olhar para isso, para acessar essa melhor possibilidade futura. Porque, dado que a complexidade é a realidade, se a gente pensa numa possibilidade futura que não leve isso em consideração, ela não vai ser a melhor possibilidade futura, porque ela está sendo excludente. E quando a gente exclui, a gente gera violência, em vários níveis de violência, né? Vários níveis, não precisa ser uma violência física, mas a constelação fala pra gente, né? Toda exclusão gera compensação. E as compensações geralmente não são a realidade que a gente quer criar, né? Pelo contrário. Então, é super importante a gente saber integrar, né? Até para que a gente consiga dialogar com o diferente, né? É todo esse processo de integração para dialogar com o diferente, para que a gente crie essa realidade futura, levando em conta essa complexidade, para que as soluções sejam de fato transversais e melhores para todos.
não só para um grupo, né? E por fim, a gente tem a relação com o eu, que está aqui, né? Que pode ser dessa maneira extremamente egoísta, ou pode ser a partir de um lugar de consciência, né? De autopercepção, de autoconsciência. Tem uma outra frase também super na moda e muito comum dentro da teoria U, que que eu tô com a frase em inglês, mas que a qualidade interna do interventor é o que gera a qualidade da intervenção. Então, dependendo de como estiver na qualidade, como é que eu posso falar isso? Dependendo do meu estado interno, né? O resultado da minha ação, ele é um resultado direto do meu estado interno. Eu não estou conseguindo traduzir a palavra de maneira que faça sentido em português. Mas é isso, a qualidade do meu estado interno impacta diretamente a qualidade da minha ação e, consequentemente, o resultado da minha ação. Então, se eu ajo a partir de um lugar de raiva, de medo, de desconfiança, né, se é isso, né, se são esses sentimentos que são os motivadores da minha ação, o que eu vou gerar no mundo vai ser consequência direta disso. Então, eu não vou gerar confiança. Se eu estou agindo a partir da desconfiança, eu não vou gerar confiança. Isso não vai ser o resultado, né? Não vou gerar conexão, né? Se eu estou agindo a partir do medo, o que eu vou gerar como consequência da minha ação é mais medo. Por mais que eu pense que, não, mas o que eu estou fazendo é um ato de cuidado ou é para informar, né? Pensa assim, a quantidade de fake news que rolou e rola aí no mundo, né? Muitas vezes a gente passa essas informações para frente porque a gente acha que, né, tô contribuindo para que as pessoas saibam, nossa, olha, isso é grave. Então, né, a minha intenção é de contribuir para que isso, para que as pessoas saibam. Mas se isso vem de um lugar de medo, né, do medo que gerou a informação, né, sobre violência, sobre coisas assim, quando eu passo essa informação, porque isso se reflete na minha escrita ou na escrita que alguém fez, eu gero medo nas pessoas. As pessoas vão ler aquilo e elas vão sentir medo, né? Assim, é um impacto. Né? Existem maneiras de falar algo importante como a violência sem gerar medo? Sim, se você parte de um lugar de confiança e consciência. Né? Se você parte de um lugar, não simplesmente querendo alarmar alguma coisa, mas chamando para ação. Existe esse problema, como é que a gente lida com ele? Né? Nós que somos aqui potenciais vítimas, sei lá, né? Tô aqui falando isso pensando, por exemplo, quando eu morava em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, né? Só saber que naquela esquina tinha assalto, né, recorrente, só gera medo. Mas quando eu sei que naquela esquina tem assalto recorrente e a gente se organiza para agir em relação a isso, isso deixa de ser um lugar de medo para gerar a solução, né? A solução que a gente quer. E daí o que a gente quer como solução? A gente quer gerar mais medo, a gente quer gerar violência ou a gente quer gerar integração, a gente quer gerar segurança e paz, né? Então são processos em que a gente precisa ponderar o nosso estado interno, porque se a gente agir a partir do medo e do desespero, o que a gente vai querer gerar é punição e violência, mesmo que seja dentro de um contexto em que a gente está, né, assalto, esse tipo de coisa é um contexto de violência. E a gente vai querer reagir à violência com mais violência. Se eu parto de um lugar que eu falo, não, eu quero me sentir segura,
O que a gente quer no final das contas? A gente quer segurança. Então, o que a gente consegue fazer para que essa segurança seja efetiva? E daí você não... Ah, você mora no Cosme Velho, que máximo! Que legal, adoro também, Cosme Velho, muito bom. Também, né? Assim, não sei se sempre, mas eu me lembro de ter momentos... Eu morei no Rio quase 20 anos. Me lembro de ter momentos, assim, do pessoal falar que a violência estava um pouco mais complicada no Cosme Velho e tal, né? Mas é um bairro muito gostoso, nossa, muito bom lá, adoro. Então, assim, né, quando a gente quer gerar segurança, a gente parte para um outro tipo de ação, que não gera violência, né? Daí, assim, é um campo de possibilidade, tá? Eu tô aqui só ponderando, trazendo exemplos de como eu vejo que isso pode se materializar, né? Assim, novas maneiras de relação, né? E isso, a violência tá na cabeça das pessoas também. Nossa, Patrícia, eu aprendi muito isso no Rio de Janeiro. Olha, tá aí uma das lições que o Rio de Janeiro me deu, assim. É incrível isso. É incrível, porque eu vivenciei várias situações diferentes, assim. Vivenciei situações de andar no centro da cidade, voltar lá da Pedra do Sal, né? Dos ensaios e tudo, de voltar de madrugada e, nossa, e agir tranquilamente, qualquer situação que veio, assim, eu agi tranquilamente, nada aconteceu. E vivenciei situações em que eu estava me sentindo já insegura e como a partir disso vivenciei situações de violência lá que eu não tinha vivenciado nunca na vida. Nossa, muito louco. Daí eu entendi isso que você está falando. Falei, nossa, tem a ver comigo, né? Tem a ver comigo. Mas então, tô falando isso, né, da qualidade da intervenção, né, surgir da nossa qualidade interna, porque isso está muito relacionado à autoconsciência, né, que é isso que, né, a gente está falando aqui em relação à violência, né, de você estar consciente de si mesmo. Então, quando você está consciente de si mesmo, você está no presente, você está nesse momento do agora, né. Tá consciente dos seus sentimentos, das suas sensações. Ai, que bom que você tá gostando. Que bom, fico feliz. É tão bom falar e ter com quem dialogar. Eu fico muito grata, muito feliz. Então, quando a gente tá aqui consciente da gente mesmo, consciente do nosso corpo, a gente é capaz de lidar com todos esses elementos a partir do agora, né? E perceber, assim, eu tô com medo, então, se eu tô com medo, é agora, assim, será que esse é o meu melhor momento de agir, sabe? Para construir esse futuro que eu quero construir? Talvez não, talvez eu precise primeiro trabalhar um pouco esse medo, essas inseguranças e tal, olhar para elas mais profundamente, para depois agir, né? Ou trazer isso, se a gente está lidando num coletivo, trazer isso para o coletivo, assim, olha, eu tô me sentindo assim, e se apoiar, porque daí a gente, né, quando a gente estabelece diálogo com todo mundo, tá todo mundo aqui junto. E aí a gente começa a formar comunidade mesmo, né? E a dialogar, e a aprender, e a construir juntos, porque tudo isso é um processo de aprendizado, né? Não tá nada pronto, a gente tá aprendendo a ser, né? A gente tá aprendendo a ser, estamos todos juntos nesse barco aqui, ó, esse barco do agora, né? Navegando aí, de mãos dadas, aprendendo a ser juntos. Né? E daí, estando aqui, a gente é capaz de perceber e nutrir esse futuro que quer surgir e precisa da gente. O futuro é um alvo móvel. Talvez por isso exija tanto a nossa atenção e a nossa intenção, né? Para conseguir acessar ele, né? Acessar e nutrir, porque também
dentro da teoria U é importante, ele faz o Otto, né, que foi quem compilou todo esse sistema, que é na verdade o Otto, para criar a teoria U, ele conversou com acho que mais de 100 lideranças e pessoas proeminentes de todos os setores possíveis e do mundo inteiro, para entender assim, da onde vinha o sucesso, qual era o mindset dessas pessoas, a mentalidade delas, enfim. E daí ele foi compilando tudo que ele achava relevante e colocou isso dentro desse processo, dessa jornada, né, de inovação social, para gerar inovação social, na verdade, né. Nossa, eu perdi o que ia falar. Não, eu perdi totalmente, acho que não era tão relevante. Do solo, lembrei. Então, o Otto, né, que é esse cara que compilou tudo isso, ele traz muita analogia com o solo, né, com o cultivar o solo, com o nutrir. Ele usa um termo que é o container, que eu não gosto dessa palavra em português. Sim, tem site, tem livro sobre a teoria U. Tem sim. Vou passar para você. Ele tem esse termo que ele chama de container, que é você criar um espaço seguro, né? Um espaço de segurança nessa interação toda que eu falei aqui. Né? Porque a gente precisa... budismo também. Faz essa analogia com o solo, é isso? Com a nutrição? Se você puder esclarecer um pouco melhor essa sua fala, que o budismo também. Então, para gerar inovação, para que tudo isso aqui ocorra, a gente também precisa criar um espaço seguro de relação, né? Entre todos nós, consigo mesmo, né? Da gente se nutrir, né? Se nutrir do que a gente precisa. Plantio. Faz analogia com plantio, é isso? Thaisa, bem-vinda. E plantio e colheita, sim, exatamente. E o quanto essa nutrição, esse foco, né, juntar a intenção com a atenção naquilo que a gente quer criar, o quanto isso é importante para que essa colheita ocorra, né? Porque é isso que é o nutrir, né? O criar um espaço seguro de troca e aprendizado, né? Porque quando a gente está gerando algo novo, a gente está num processo de aprendizado e o erro, ele é garantido, né? Então, a gente precisa ter um espaço seguro para errarmos, individualmente e coletivamente, porque a gente está num processo de experimentação, né? A gente está pressentindo o futuro, mas a gente está também construindo, a gente está age e pressente, age e pressente, age e pressente. Então, é nesse processo que a gente vai corrigindo o rumo, né? Que nem a Patrícia falou, o futuro ele é um alvo móvel, né? Então, a gente vai corrigindo ele, né? A partir dessa dinâmica aqui. Então a gente precisa sim de se sentir seguro nesse espaço de experimentação e nutrir, né? Nutrir as relações, nutrir esse trajeto com a nossa intenção e com a nossa ação, né? Com o nosso foco. Enfim, é um processo realmente de cultivo, né? Não só acessar, né? Mas é aquele passinho de cada vez para que as coisas realmente sejam construídas, né? Passo a passo. É isso. Eu queria trazer hoje. Fiquei muito feliz com todas vocês que passaram aqui, todos vocês que passaram aqui. Muito grata, viu, Patrícia, por toda a interação. Torço para que tenha feito mais sentido para você todo esse contexto, essa explicação, enfim. Teoria U. Deixa eu colocar aqui para você. Tem o presence.
Eu acho que é presencing.org, mas se você buscar só por presencing, acho que você vai achar, que é um instituto criado pelo Otto. O Otto, ele é professor do MIT, lá nos Estados Unidos. A teoria UFO era uma matéria, não sei se ainda é, eu acredito que seja também uma matéria do MIT. Tem um curso na plataforma EDX que você pode acessar. Vou colocar as referências todas aqui para você agora, tá? O curso é Leading. Ah, ótimo. Então, se você fala inglês, entra lá na EDX, o curso é Leading. Então você vai saber. Leading from the Emerging Future. Vou escrever, vai. Leading from the Emerging Future. Esse é o curso da EDX. Tá rolando agora, então tá aberto se você quiser se juntar lá. Ele fica aberto o ano inteiro. Esse curso é de graça, você só paga se você quiser o diploma. Ele é em inglês, mas tem vídeos, tem algumas traduções em português, de vídeo principalmente. Mas também tem várias pessoas que dão o curso aqui no Brasil, né, de introdução à teoria U. Enfim, se você quiser fazer em português, né? Eu tô querendo, a partir do dia 20, tô me planejando, na verdade, a partir do dia 20, em fazer uma vez por semana práticas da teoria U, oferecer práticas da teoria U pra galera aqui que me segue no Instagram. Então vai ser, se você entrar no curso da EDX, vai ser uma oportunidade para você experimentar alguns processos, né? De escuta e tudo mais, mas lá também você vai encontrar grupos para fazer essas práticas, tá? E é isso, vale demais a pena. Se você se conectou, pelo jeito que você se conectou com o que eu trouxe, acho que você vai gostar bastante. Vai fazer muito sentido. E é maravilhoso, é transformador. Teoria U é transformadora, tá? E tem livros, acho que todos os livros dele estão traduzidos para o português. Se você buscar Teoria U, esse livro já vai aparecer para você, e ele é alemão, então você vai ver lá como se escreve o nome dele. E ele tem outros livros também. Tem o Essencial da Teoria U, tem Liderando a Partir do Futuro que Emerge, né? O Essencial da Teoria U, Liderando a Partir do Futuro que Emerge. Eu não sei se tem mais um outro. Talvez tenha mais um outro, mas esses 3 com certeza tem, e tem tradução para o português que sai mais barato do que comprar o de inglês, o original em inglês, certo? Ó, muito grata, torço que se você começar a fazer o curso, depois me traz, assim, como é que tá sendo para você, daí eu fico curiosa, daí eu quero saber. Não, o curso já começou, na verdade. Mas como ele fica aberto, você vai no seu ritmo e vai participando dos grupos lá, enfim. Então, o curso começou no início de setembro, faz um mês. Ele vai até dezembro. Mas é um curso online, você segue no seu ritmo. Não é... E daí tem um encontro por mês, ao vivo, que a gente só assiste, é uma transmissão, né? É isso, assim, dá pra entrar agora. E daí você vai no seu ritmo. Se você precisar terminar depois, em janeiro e fevereiro, não tem problema. Não, não. Começou em setembro. Que estranho. Será que eles fecharam a inscrição? É o Leading que você procurou? Você entrou na plataforma? Bom, de nada. Se você entrar, se der tudo certo aí, aí você me conta. Agradeço muito. Bom feriado para todo mundo. Bom feriado para você. Bom descanso. Aproveite. Boa noite.